quem realmente foi Jesus Cristo. Em resposta ao vídeo do canal O Ser do Ser, um vídeo muito bem elaborado, e claro que de um ponto de vista muito lúcido e válido, que afirma que a verdade sobre Jesus Cristo ainda permanece oculta e que tenta mostrar que muita coisa do que sabemos a respeito dessa história pode ter sido alterada. Um vídeo que aborda apenas suspeitas sobre fatos históricos e que se posiciona em opiniões praticamente por fora do conteúdo ao que se refere os evangelhos canônicos. Mas afinal, quem foi Jesus Cristo? E qual será que foi realmente a sua verdadeira mensagem? Bom, é sobre esse assunto que queremos falar e esclarecer alguns pontos nesse vídeo de hoje. O fato é que, apesar de todas as especulações históricas e todas as suposições geopolíticas sobre o assunto, Jesus se tornou um padrão de comportamento moral e ético tão singular que já deixou de ser, há muito tempo, uma singularidade de propriedade apenas do campo religioso ou do campo histórico. Seja o fogo em meu ser. Além de dividir o tempo e a história, ele também representa um molde para o ser humano, um referencial psicológico para a formação do caráter, como salienta o renomado psiquiatra brasileiro Dr. Augusto Cury. Sua história nos revelou um modo de pensar, de sentir, de agir e de reagir que se encaixa num padrão de caráter pessoal e social compatível com a naturalidade inerente ao ser humano. Além disso, Jesus Cristo representa a compreensão mais completa do significado da palavra amor que jamais se ouviu. No âmbito religioso, ele é a estrela central na qual nossas instituições mais significativas giram em torno. Jesus Cristo veio apregoar uma nova aliança entre Deus e o homem, baseada numa nova regra que se resume no amor a Deus, no amor a si mesmo e no amor ao próximo como a si mesmo. Para se entender o significado dessa nova aliança, seria preciso compreender o sentido da vida e o significado das alianças precedentes com base na ótica do Mestre. Obtivemos um suficiente extrato disso na análise da mais conhecida das parábolas de Jesus, a parábola do Filho Pródigo, descrita em Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 ao 32. Esta parábola é a terceira e a última de uma trilogia sobre a redenção, vindo após a parábola da ovelha perdida e a da moeda perdida, mas para não nos alongarmos no assunto-alvo, nos ateremos somente a esta. O filho mais recente e pródigo, que significa desperdiçador e extravagante, exige e recebe do seu pai uma herança antecipada, para seguir vivendo como bem entendesse. Suas ações não o levam ao sucesso, e quando sua fortuna acaba, ele se torna um trabalhador com a tarefa de cuidar de porcos, chegando a ponto de invejá-los por comerem vargem de alfarroba. Nisso, ele se arrepende do que fez e volta para casa com um coração contrito. E em seu retorno, o pai, que tinha todos os motivos para exortá-lo, abdica-se disto para dar lugar ao perdão e à alegria por ver seu filho de volta ao convívio de sua família. Esse pai o trata com uma generosidade muito maior do que aquilo que ele teria direito de esperar. O filho mais velho, ao contrário, parece pensar em termos de direito, de mérito e recompensa, ao invés de amor e de benevolência. Em um sermão proferido no ano de 399, a respeito dessa parábola, Santo Agostinho trata o arrependimento humano e o perdão de Deus, fazendo o seguinte paralelo: o homem que tem 2 filhos é Deus. A peregrinação do filho pródigo até as vargens de alfarroba representam nossa senda nesse mundo material, com todos os seus prazeres momentâneos.
O filho mais velho é o povo judeu, o mais jovem, os gentios, ou seja, aqueles povos que ainda não eram judeus. Para ele, esta parábola alude à nova aliança tanto para o povo judeu quanto para os outros povos do mundo. O irmão mais velho, representando a aliança com base na obediência estrita à lei mosaica e sacrifícios diários para expiar o pecado, e o irmão mais novo, representando a nova aliança para todos os povos, com base na expiação de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, descrito em João 1, versículo 29. Enquanto que grande parte das culturas religiosas daquela época afirmavam que a redenção do ente humano se daria pelo princípio da expiação através do sacrifício de animais, outras também através do merecimento ou da reencarnação, a nova aliança nos remetia ao entendimento de que amor, perdão, misericórdia seriam as novas atitudes de Deus para com seus filhos na Terra, ou que isso encerraria o nosso ciclo de reencarnações. Essa nova aliança contraria princípios básicos e gerais que costumam orientar nossos pensamentos, pois nela apenas o reconhecimento da graça de Deus através da fé em Jesus e o regresso ao caminho do bem já são suficientes para que todos os pecados do passado, os do presente e também os do futuro sejam perdoados. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 17. Nessa aliança, o pecado continua levando ao sofrimento. A diferença é que o significado do sacrifício de Jesus Cristo nos move a buscar o bem e a nos desinteressar pelo mal através da mais pura liberdade de decidir amar. Não há ninguém que possa afirmar que se lembra de pedir para nascer. Portanto, até onde podemos enxergar, a vida nos foi imposta. Isso é irrefutável. Nossos cientistas teóricos até afirmam que estamos em luta pela vida, desde os estágios anteriores ao da divisão celular, desde o caminho do nosso gameta masculino para fecundar o feminino. Entretanto, a questão é que isso não ocorre no nível de consciência. Só depois de nos tornarmos conscientes é que decidimos se nos devotamos ou não ao que Deus nos ofereceu. Assim como a vida nos foi dada de graça, a nova aliança representou outro presente divino que também se encaixa no que mais precisávamos, pois coloca a redenção à nossa disposição no agora e não no amanhã de outras vidas. Isso nos causa o efeito equânime da lembrança de que Deus nos ama e nos ampara, o que gera em nós uma singular razão para aceitarmos a vida como ela se apresenta, além da motivação apropriada para fazer escolhas acertadas com base no amor, e não só no merecimento, ou no medo de ir para o inferno ou coisas desse tipo. O amor é o verdadeiro milagre da cruz. Esse é o que chamamos de efeito Jesus. Minha luz, minha canção, Jesus, seja